O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Relatório Miller é divulgado nos Estados Unidos. Matias, antes da gente falar do relatório Miller em relação ao Trump, uma pequena errata aqui, que me bateu a dúvida na hora que eu falei, mas aí eu chequei e eu falei bobagem, peço desculpas, porque os Carabinieri na Itália não são no Ministério do Interior, porque eles não são considerados uma força policial, eles são considerados um dos ramos das Forças Armadas italianas, tá? Então os Carabinieri não são do Ministério do Interior, são do Ministério da Defesa. A força policial do Ministério do Interior, que é a principal força policial do país civil de investigação, e também que controla, né, os acessos ao país, né, como aeroportos, ferrovias, é a Polícia de Estado. Tá? Os Carabinieri, então, como o próprio homônimo no Chile, é uma das forças, faz parte das Forças Armadas. Não é uma polícia, faz parte das Forças Armadas. Entendi. E até é curioso, né, que eu citei no próprio Fronteiras, né, que eu fiz propaganda, que o Matteo Salvini foi recentemente num jogo do Milan, que é o time dele, com um boné dos Carabinieri e um cachecol da Curva Sud, assim, duas entidades que não se dão muito bem. Costumam trocar porrada. Pois é. Então, peço desculpas aí pelo vacilo, porque na hora que eu falei já me veio a dúvida na cabeça, e aí eu fui checar, então peço desculpas. E Felipe, falando agora do relatório Miller, né, entrando na coluna aberta, o quanto, né, que a divulgação desse documento bate de frente com a narrativa do Donald Trump e o seu discurso que ele diz que é perseguido pelas fake news, né? Isso, então, o que acontece? O relatório Miller foi publicado hoje, tá, quinta-feira, né? Lembrando, estamos gravando esse programa na quinta-noite, por conta da Páscoa. Ele tem 500 páginas, tá? Eu não vou ler ele na íntegra, estou sendo bem sincero. Tá? Acredito que o Matias também não. Mas você tem pessoas que vão ler ele na íntegra. E principalmente, o que eu brinquei até no Twitter, o feriado vai ser todos os advogados do Partido Democrata lendo esse negócio, querendo pegar qualquer coisinha possível para usar contra o Trump, e o Trump lendo esse negócio e tweetando loucamente para desmentir, para se defender, para contextualizar, enfim. Ele já publicou um tweet, né, tipo, minutos depois da divulgação do documento, em caps lock, né, presidential harassment, tipo, ou seja, assédio presidencial. Eu até brinquei perguntando quem que ele assediou dessa vez. Mas ele está se colocando no papel de vítima, né? Então, e aí o que acontece? Como o procurador-geral, né, o Bill Barr, já havia deixado claro, o relatório não acusa o Trump, nem as pessoas próximas ao Trump, tá? Como na época, procurador-geral Jeff Sessions, nem o Jared Kushner, nem o Donald Trump Jr., de conspiração para fraude. Tá? Embora o documento diga que o Jeff Sessions, tá, tenha testemunhado de forma errônea, tá, sobre encontros com os russos, porque... Ele ainda não era o procurador-geral. Não, ainda não era, porque era durante a campanha. Né? Era senador ainda por Alabama. E brother do Trump. Né? O relatório diz que as provas não são suficientes para provar que Sessions deu intencionalmente respostas falsas às questões sobre a Rússia no seu depoimento ao Congresso por conta do uso das palavras e contexto daquelas perguntas. Tá? Diz que nem o Donald Trump Jr., nem o Jared Kushner, ao terem se encontrado com russos na Trump Tower em junho de 2016, isso está confirmado no relatório, eles podem ter cometido violações de financiamento de campanha.
Porém, isso não é possível provar e não é possível dizer que eles voluntariamente violaram leis, né? Eles willfully violaram leis, tá? Então, assim, o documento é recheado de encontros, de informações sobre pessoal da campanha do Donald Trump com políticos russos, lobistas russos em nome do Putin, tá? Isso é fato, tá? Segundo, outra coisa, o documento diz que quando o então procurador-geral, Jeff Sessions, disse para o Trump que, em maio de 2017, que teria agora um comissário especial, né, o próprio Robert Mueller, para investigar essa questão, o Donald Trump respondeu assim: "Oh, meu Deus, isso é terrível, isso é o fim da minha presidência. Todo mundo me diz que, se você enfrentar um desses conselheiros independentes, arruína a sua presidência. Demora anos e anos e eu não posso fazer nada. Essa é a pior coisa que poderia acontecer a mim." Tá? Donald Trump disse isso. A segunda questão é: o Trump, ele mentiu para a imprensa, ou seja, para quem ele pode mentir, digamos assim. E aí entra a brincadeira que você fez. Muita coisa que o Trump classificou como fake news, negou e tudo mais, aconteceu, segundo o relatório. Tá? Alguns desses encontros na Trump Tower, negativas de declarações, ou então de motivos, né, de demissão. Então, por exemplo, em janeiro de 2018, saiu na mídia que o Donald Trump teria tentado demitir ou dispensar o investigador especial Robert Mueller. O Donald Trump disse que isso era falso, que isso era fake news e tudo mais. Porém, o documento mostra que, sim, o Donald Trump tentou demitir o Robert Mueller. E aí entra a parte principal, que é o seguinte, tá? O relatório, segundo os resumos, tá? Segundo as abordagens que a gente consultou para esse programa, especialmente a da BBC, que eu acho que é bastante completa, e a do repórter Michael Weiss, no Twitter, tá? Que é especialista em questões envolvendo Rússia, envolvendo interferências russas e tudo mais, operações russas de cibersegurança, é o seguinte: a acusação que o Trump vai poder enfrentar é de ter tentado obstruir a justiça, tá? Tem pelo menos 10 passagens que são potenciais tentativas de obstrução, tá? E que o Donald Trump apenas não conseguiu obstruir as investigações porque os seus subordinados não permitiram, tá? Com o ex-diretor da FBI, James Comey, se recusando a encerrar a investigação do Flynn, o ex-conselheiro da Casa Branca, Don McGahn, se recusando a dispensar, digamos assim, a mudar o seu depoimento sobre a vontade ou não do Trump de demitir o Mueller. O ex-gerente da campanha, Corey Lewandowski, também se recusou a mandar mensagens do presidente Trump para o Jeff Sessions, tá? Que ele deveria interferir na investigação. Segundo o relatório, também coloca que o Donald Trump não colaborou com as investigações. Veja, além de 10 potenciais acusações de obstrução, diz que o Donald Trump não colaborou, dizendo que, apesar dele ter dito para a mídia que ele deporia sob juramento à vontade, para a solicitação formal, ele respondeu que ele só responderia por escrito, tá? Então, tem isso. E aí, o que acontece?
O relatório, na sua conclusão, diz que, ao contrário de casos em que um sujeito, né, um subject, estou traduzindo aqui na cabeça, então, né, inicia uma obstrução de justiça para encobrir um crime, as evidências que obtivemos não estabelecem que o presidente estava envolvido em qualquer crime visível relacionado a interferências russas na eleição. Se nós tivéssemos confiança após uma rígida investigação de que o presidente claramente não cometeu obstrução de justiça, assim falaríamos. Baseados nos fatos e nos padrões legais aplicáveis, entretanto, não podemos chegar nesse julgamento. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se eu pudesse dizer que o Trump não tentou obstruir a justiça, eu diria, mas eu não posso falar isso. Ele não acusa diretamente, mas ele deixa aberto. E aí ele conclui: as evidências que obtivemos sobre as ações e intenções do presidente apresentam questões difíceis que nos impedem de determinantemente concluir que nenhuma conduta criminal ocorreu. Porém, como, né, um presidente no cargo não pode ser indiciado formalmente na justiça criminal, ele diz que o Congresso pode aplicar as leis de obstrução para um exercício corrupto dos poderes da presidência, de acordo com o nosso sistema constitucional de checks and balances, né, de pesos e contrapesos, e o princípio de que nenhuma pessoa está acima da lei. Então ele conclui basicamente dizendo o seguinte: olha, o Trump, ele tentou obstruir a justiça, mas eu não posso fazer porcaria nenhuma sobre isso. Se o Congresso quiser, ele pode fazer algo sobre isso e determinar uma outra investigação na esfera que o presidente pode ser julgado. E qual seria qualquer casa? Não, acho que começa pela Câmara. Começa pela Câmara dos Deputados, que é de controle democrático. Sim, que tem maioria da oposição. Então, assim, a grande questão... Vamos imaginar um possível impeachment do Trump. Para rolar um possível impeachment do Trump, na Câmara tem os democratas, mas o Senado é controlado pelos republicanos. Teria que ter alguma facção republicana que se voltasse contra o Trump, seja por ter provas muito flagrantes, ou então por uma outra situação que é o seguinte... Porque no Senado é maioria republicana, mas é uma maioria simples, né? Sim. Acho que é um assento a mais, 2 assentos a mais. Acho, né? Que agora está 4 depois das midterms. Tá 4 assentos a mais, mas já teve votações que o Senado votou contra o governo. Sim, já teve. E aí entra a questão que é o seguinte: os republicanos, em 2020, né, aparentemente, né, tudo indica que o candidato republicano vai ser o Donald Trump, buscando a reeleição. É o cara que está no cargo, ele é bem avaliado nas pesquisas de opinião, nas pesquisas eleitorais e tudo mais. Só que tem gente no Senado americano que também quer ser presidente. Então, vamos supor, se algum senador, entendeu? Dando um exemplo, tá? Não estou acusando ninguém de nada, mas vamos supor que o Marco Rubio queira ali furar a fila, entendeu? Ele pode maquinar pelas costas para ferrar o Trump, para impeachment o Trump e ele sair como candidato republicano. É muito improvável, porque isso, é claro, enfraqueceria o próprio partido republicano. Mas é uma das poucas possibilidades que a gente pode especular sobre isso. O fato é... Atualmente são 6 a mais, né, da maioria. Lembrando, né, que tem 2 senadores atualmente independentes, porque justamente estão em litígio com os democratas, que é o Angus King, do Maine, e o Bernie Sanders, de Vermont. Os dois ali do lado. Então, assim, resumidamente, tá? O relatório, repito, vocês têm, quem quiser um resumo escrito tem na BBC, quem quiser informações mais envolvendo a questão da Rússia, de agentes da KGB, tem agente da KGB citado nominalmente no rolê, tá, gente? E não é o Putin. Procurem o Michael Weiss no Twitter,
tá? Então, assim, resumidamente, o Trump, nem o Trump, nem a sua campanha conspiraram com os russos. Ou seja, eles não fizeram nada ativamente para conspirar. Porém, o Trump pode ser enquadrado com tentativa de obstrução de justiça, tá? Por ter tentado interferir com fazer o Jeff Sessions demitir todo mundo. Inclusive ele diz, né, que ele fala pro Jeff Sessions, você pode ser o herói do governo americano, tipo, para tentar convencer o cara a sair demitindo todo mundo, a sair, enfim. Então, de qualquer maneira, ele pode ser indiciado por obstrução, mas não tem acusação formal de condutas criminais como collusion, né, a conspiração, né, que como o Donald Trump rimou, né, no Twitter, a collusion delusion, né, a loucura da conspiração, enfim. Claro que, né, o atual, né, secretário de Justiça, William Barr, já disse que discorda do relatório, né, que o Barr usou ali critérios pouco ortodoxos, digamos assim, porque é o seguinte, logo depois que o relatório foi publicado, o William Barr convocou uma coletiva. Tá? Então, assim, o William Barr que já tinha tido acesso, ele foi a primeira pessoa a ter acesso ao relatório, tanto que ele soltou aquela versão resumida lá. Tá? Então ele convocou lá uma coletiva, digamos assim, né, para desmentir, enfim, fazer críticas e tudo mais. Nós tivemos congressistas, né, democratas, recebendo aquilo lá como uma prova irrefutável, mas isso é importante frisar, tá? Aparentemente, mesmo em relação às acusações de obstrução de justiça, não tem exatamente uma smoking gun, tá? Porque o Trump, até porque assim, o Trump não é burro, né? Ele não vira pro Jeff Sessions e fala, Jeff, seguinte, irmão, a gente tem que... O Robert Mueller, a gente tem que demitir esse cara, temos que acabar com essa coisa agora. Ele vira e fala, olha, né, a gente não pode trocar o procurador, tal, ele poderia ser dispensado em nome de outro, tal. O que a gente pode fazer em relação a isso? Isso é uma coisa assim, né, sempre bem nos entrelinhas, tá? Mas de qualquer jeito, e claro, quem quiser, né, se aventurar, aí praticar o inglês em quase 500 páginas, o relatório, né, tá aí disponível nas internets para todo mundo, tá? Além disso, né, nós tivemos algumas notícias interessantes em relação entre Estados Unidos e Coreia do Norte essa semana, tá? Ano passado, né, nós fomos aqui, recebemos diversos comentários, né, de haters, não, vocês estão querendo tirar os méritos do Trump e tudo mais. E me desculpe, mas assim, as teclas que a gente vem batendo desde 2015 vão todas se confirmando em relação à Coreia. Porque, e aí não é que nós somos aqui, sei lá, vizires, alguma coisa assim, profetas. Nossa, vizires. Pois longe, mas é porque 99% do tempo a Coreia do Norte é tratada de forma caricata. Porque, claro, é fácil você fazer as piadas, as brincadeiras, como a gente já fez várias aqui, ainda faz, né? Do Kim Jong gordinho, enfim, essas coisas. Agora, não pode ficar só na caricatura. A gente também tem que lembrar das questões racionais, das questões pragmáticas, e de que nenhum país se vê como vilão da história, né? Então, os desejos da Coreia do Norte, os objetivos da Coreia do Norte e os métodos da Coreia do Norte continuam os mesmos. E aí, essa semana, o Kim Jong-un disse, no início da semana, tá, no sábado, segundo a mídia estatal da Coreia do Norte, que ele está disposto a sentar de novo com Donald Trump, com os Estados Unidos, só que ele disse assim, que ele vai esperar até o fim desse ano para que os americanos sejam mais flexíveis e que é essencial que os Estados Unidos parem com o seu atual método de cálculos e nos abordem com um novo. Ou seja, dizendo o seguinte, olha, Estados Unidos, a abordagem de vocês já não deu certo, não vai dar certo, vocês têm que usar outra abordagem. Né, que os Estados Unidos quer que a Coreia do Norte abra mão completamente do seu programa nuclear e só depois comece uma política de levantar sanções, enquanto a Coreia do Norte quer, né, 1 para 1.
Eles querem a gente abrir mão de alguma coisa, precisa abrir mão de outra. A gente vai pouco a pouco, né? E aí, ele disse, né, inclusive no seu discurso perante a Assembleia Popular da Coreia do Norte, que ele deseja o dia, né, e que pode ser em breve, em que as sanções e as armas nucleares tenham dissipado, sejam removidas, né? Então assistir a Coreia do Norte se tornar um dos países de maior sucesso no mundo. Né? Então, assim, os objetivos continuam os mesmos. São alguns dos programas que a gente fez sobre a questão coreana, da Península Coreana, são, de certo modo, atemporais, tá? Os ouvintes novos podem procurar lá no site Xadrez Herbal e ouvir de novo, tá? Pelo menos os blocos principais. E o plano da Coreia do Norte continua o mesmo. Desenvolver um programa nuclear para desincentivar uma ação militar dos Estados Unidos e usar esse programa nuclear como moeda de troca para um processo de desenvolvimento econômico e reconhecimento da existência do governo da Coreia do Norte. Paralelo a isso, um programa de aproximação com a Coreia do Sul, já que o novo governo da Coreia do Sul é pró essa aproximação, é pró uma eventual unificação pacífica das duas Coreias, tá? Então, o Kim Jong-un deu essas declarações. Só que aí, como, né, declarações às vezes podem só, né, serem, né, desmerecidas, na quarta-feira a Coreia do Norte testou um novo míssil, tá? Uma arma tática guiada, segundo a imprensa estatal da Coreia do Norte, que tem um modo peculiar de direcionamento em voo e capacidade de sua ogiva. Ou seja, muito provavelmente alguma espécie de míssil de cruzeiro. Tá? Não é um míssil balístico intercontinental, porque fazer um teste desses implicaria, né, no mundo inteiro saber. Não foi uma nova bomba nuclear, é muito provavelmente um míssil de cruzeiro. Só que, né, uma arma tática, ou seja, uma arma de uso no teatro de guerra localizado. Né? Isso é a diferença entre tática e estratégia em jargão militar. Então, quando fala uma arma tática, pode ser, por exemplo, um míssil de cruzeiro muito veloz, um míssil de cruzeiro com um bom sistema de guiamento, um míssil de cruzeiro capaz de atingir um porta-aviões dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Pelo menos capaz, pelo menos em teoria. Né? Então, não é uma ameaça, né, diretamente ao território dos Estados Unidos, alguma coisa assim, mas é falar, olha, é o seguinte, irmão, a gente está aqui esperando para conversar, mas a gente também não está parado aqui sem fazer nada. Entendeu? Estamos aqui testando um brinquedo novo, tá? E aí soltaram fotos e tudo mais. Claro que também, né, o jargão vai ser sempre, não, uma arma nova, ultramoderna, e aí você vai ver um míssil chinês da década de 90 que foi copiado, né? Com motor ucraniano desviado por conta da crise no leste da Ucrânia, por exemplo, tá? Então, claro, a gente não está dizendo agora que a Coreia do Norte tem os melhores equipamentos do mundo, tá? Mas tem novos equipamentos, tá? E, ao mesmo tempo, aí vieram as duas cartadas da Coreia do Norte, que a gente ainda não tem a resposta dos Estados Unidos, mas que são interessantes. Porque, ao mesmo tempo, a Coreia do Norte diz que não aceita mais negociar com o Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, e aí, de novo, modéstia à parte, eu vou ser obrigado a levantar o cartazinho do Eu Avisei, porque eu disse que lá no Vietnã, provavelmente foi ele e o Joe Bolton que pressionaram a Coreia do Norte para um acordo de tudo ou nada, tá? Inclusive contra o desejo do próprio Trump. Inclusive, eu acho que o Mike Pompeo, na cabeça deles, do Mike Pompeo e do John Bolton, eles querem evitar que o Trump seja feito de bobo. Mas a Coreia do Norte disse que, olha, o Mike Pompeo tem que ser substituído por alguém mais maduro e cuidadoso, tá? Dizendo que as conversas sempre saem mal sempre que Pompeo mete o nariz. Lembrando que ano passado eles chamaram o Pompeo de mafioso, né? Porque já que ele tem sangue italiano, né? É xenofobia. Né? Pois é. Então, temo que, se Pompeo participar das conversas novamente, a mesa será tosca e as conversas se tornarão enroladas, segundo o Kwon Jong-un, tá? Que é um diplomata norte-coreano responsável pela organização ali das conversas com os Estados Unidos. Tá? Então, né, não deixa de ser curioso. E qual foi outra cartada ao mesmo tempo? Anunciaram que Kim Jong-un irá à Rússia para se encontrar com Vladimir Putin na segunda quinzena de abril, vulgo daqui a semana que vem ou na outra semana. Né? Então, assim,
Ao mesmo tempo vieram esses anúncios. Olha, é o seguinte, gente, o Mike Pompeo não rola e a gente vai se encontrar com a Rússia, tá? Muito provavelmente o encontro vai ser em Vladivostok, né, aquele lugar que todo mundo que joga War gosta, nos dias 24 e 25 de abril. Tá? Já tá tudo em casa ali, né? Pois é. Então, foi assim, foi uma semana da Coreia do Norte botando, né, uma carta atrás da outra na mesa. A gente tem que ver qual vai ser a resposta dos Estados Unidos, qual vai ser a resposta do governo Trump. Tá? Mas é a Coreia do Norte falando, olha, é o seguinte, a gente não vai ficar parado, a gente não acordou nada ainda, entendeu? E vocês estão aí comendo mosca, tá? Finalmente, 2 noticiazinhas. O Trump vetou mais uma medida aprovada pelo Congresso, no caso, a resolução, isso na terça-feira, que determinava o fim do envolvimento dos Estados Unidos no conflito no Iêmen. Tá? Na mensagem do veto, o presidência disse: essa resolução é uma tentativa perigosa e desnecessária de enfraquecer minhas autoridades constitucionais, colocando em risco as vidas de cidadãos e militares americanos, tanto hoje como no futuro. Tá? E muito provavelmente esse veto não vai ter votos suficientes para ser derrubado, né, com 2/3 em ambas as câmaras na volta. E, infelizmente, relacionado às notícias, né, do match, a polícia nova-iorquina prendeu na quarta-feira um homem que estava entrando na Catedral de St. Patrick, né, o patrono dos irlandeses, né, com 2 galões de gasolina, fluido de isqueiro e isqueiros. Tá? O suspeito tem 37 anos. Tá? Foi logo depois do incêndio em Notre Dame, né? Notre Dame, né? De Paris. E, né, enfim, poderia ser ali um atentado terrorista, um copycat, enfim. Não foram divulgadas muitas informações sobre o caso, tá? Então, mas está aí essa notícia sobre a Catedral de St. Patrick em Nova York, que tem algum filme que ela tem um papel principal, agora eu não lembro qual, mas é isso.